Então, você criou um cronograma, quer criar uma curva S e não sabe como fazer isso. Estou gravando esse vídeo justamente para as pessoas que têm dúvida de como criar e projetar a tendência de evolução do seu cronograma no seu projeto, com uma curva S. Bora para minha tela que eu vou mostrar para você. Mas antes de ir, já peço que deixe o like para você não se esquecer e comenta aqui se você já conhecia uma apresentação de curva S desse modelo, de forma dinâmica. Olha só, pessoal, aqui na minha tela eu tenho aqui uma estrutura pronta, já trazendo aqui a descrição da atividade. Aqui você pode substituir por qualquer informação que você tiver do cronograma que você tem. Eu tenho aqui uma base de dados onde eu tenho atividades, data e hora início previsto, data e hora final previsto, duração de cada atividade ou serviço e o período de realizado, onde eu posso alimentar manualmente de forma gradual. Primeira coisa que eu vou fazer aqui é classificar por data final. Por quê? Cada final de atividade será aqui o meu marco para ser atualizado a minha base. Então, eu vou pegar essas datas, vou distribuir aqui de forma transpondo essa informação. Vai ficar distribuído aqui nessa posição. E aqui eu vou ter duas linhas de raciocínio. Eu vou ter a linha de planejado e realizado. Agora, eu já sei o que estava previsto aqui até o dia 25 de março, que eram 5 dias, certo? No dia 7 de abril, 9 dias. No entanto, olha só que interessante, eu tenho aqui duas atividades que terminam juntas. Isso vai me dar um resultado de 14. Então, eu posso ignorar essa daqui e seguir adiante. Basta eu agora somar as duas. Vai ficar aqui 14, 4, 14, 3, 2 e a maior atividade que é 17. Agora eu tenho aqui todos os dias previstos, planejados, até as datas consecutivas. Lembrando que basta eu ter essas informações, eu também vou precisar incluir o início dessas atividades, que sempre o marco zero. É onde a gente starta do zero a nossa curva, para ela ficar mais atraente. Aqui, o que eu vou colocar? Eu vou copiar essa formatação e vou colocar o início do meu projeto, que iniciou em qual data? Dia 20 de março. Então, eu vou colocar 20/3. Beleza? Aqui eu posso zerar ambas. Ok. Vou centralizar. Pronto. Até aqui tudo bem. Agora, o que eu preciso fazer? Essa realizada, por enquanto, vai ficar vazio, porque ela vai ser alimentada conforme a evolução do projeto acontecer. Aqui na linha de cima, eu ainda preciso transformar isso daqui em percentual. Então, eu já vou transformar essas duas linhas aqui em porcentagem. Deixa eu colocar tudo aqui dentro do quadrado. Vai ser o meu percentual planejado e o realizado. Ok, vou transformar isso daqui em porcentagem, porque eu quero mostrar o percentual de evolução. Aqui sempre zero, então vou preencher manual mesmo. E aqui eu vou fazer um cálculo simples. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o peso dessa atividade dividido pela soma de todas as outras. Soma de todas as outras. Eu vou travar esse intervalo com F4 para que ela não se desloque quando eu arrastar as outras fórmulas. Vou fechar, parênteses, e aqui vai representar 8%. Porém, faltou um detalhe. A cada casa que eu avançar, eu preciso pegar o acumulado anterior e somar com o próximo.
Por quê? Se eu copiar essa fórmula e arrastar para cá, eu tenho aqui o percentual de peso de cada atividade. E a soma de todas elas vai me resultar aqui em 100%. Aqui embaixo, aqui, não sei se dá para você ver. Então, o que eu preciso fazer? Quando eu avançar aqui para o 24%, eu preciso pegar 24% mais 8. Depois, esse resultado mais 7, esse resultado mais 24 e assim até sair lá na frente. Curva S se consiste em fazer essa acumulativo com base na evolução do seu projeto. Então, para mim fazer isso, basta eu vir aqui editar essa fórmula, F2 ou dar 2 cliques. Eu vou pegar a célula anterior mais a fórmula que eu acabei de fazer. Agora eu posso copiar ela, arrastar e voilá. Aqui no final fechou 100%. Com essa estrutura eu já tenho condições de criar o nosso gráfico de curva S. Mas antes, vamos deixar pronto aqui. Vamos supor que a gente já fez aqui 4 de 5 dias dessa atividade aqui no dia 25 de março. Vou preparar a fórmula aqui para receber esse cálculo. Então, se essa célula aqui foi diferente de nada, perceba o que eu quero fazer aqui. Toda vez que eu preencher o valor aqui de baixo, eu quero compor a minha curva S do realizado. Para isso acontecer, eu preciso criar uma fórmula que enxerga essa célula e ver se eu já coloquei algum valor. Se eu coloquei algum valor, faz o cálculo. Se eu não coloquei o valor, deixa em branco. Então, se isso daqui for diferente de nada, eu quero fazer a soma. Eu vou pegar esse valor aqui, dividido pela soma do meu total de atividades, para mim ver a representação. Lembrando que a gente precisa travar esse intervalo. Feito isso, eu coloquei aqui a minha primeira condição do valor se verdadeiro, vai somar para mim o percentual. Mas lembra que a gente precisa somar o percentual anterior, correto? Então eu vou clicar na célula anterior, na verdade é a de cima, né? Na C17, mais a fórmula. Ok, feito isso, eu vou para a segunda condição da minha fórmula. Lembra que se tiver vazio não é para fazer nada? Então, se for diferente de nada, faça a fórmula. Se não, fica vazio. Fecha parênteses e está aqui. 4 de 5 representa 7%. Eu vou copiar essa fórmula e vou arrastar. E, como vocês perceberam, a fórmula está aqui, porém não está com valores. Por quê? Eu não representei aqui o meu percentual de execução. Quando eu concluir essa atividade e partir para a próxima, eu vou conseguir compor a minha curva S. Estamos quase finalizando, agora só basta a gente criar o tão famoso gráfico de curva S, que é um gráfico de linha. Então, eu vou selecionar esse intervalo aqui, venho em inserir, gráfico de linha. Aqui eu já tenho a minha linha de planejado. Lembra que a gente precisa incluir também a linha de realizado. Então, vou personalizar um pouco o gráfico. Vou remover essas linhas, esse percentual, esse rótulo aqui embaixo também. Vou deixar somente as linhas. Ok? Pronto, ficou somente a linha aqui. Botão direito do mouse, eu vou vir em selecionar dados. Aqui eu tenho a opção de adicionar mais dados, que é a linha de realizado que eu quero. Eu venho adicionar. O nome da série vai ser realizado. E o valor da série vai ser aqui o intervalo onde tem valores. Vou clicar em OK. OK de novo. E está aqui a nossa curva S. Posso agora também incluir um rótulo de dados para ficar mais interativo, mais visualmente bacana. Veja o seguinte, aqui tem uma certa sobreposição de rótulos de dados. Essa do realizado, eu posso vir aqui nas opções de rótulos de dados e pedir para incluir abaixo. Assim, tenho a projeção acima do realizado e abaixo previsto. Agora eu posso vir posicionar esse gráfico e vou diminuir. E está pronta aqui a nossa curva S. Ficou um pouco
apertado aqui, eu vou criar alguns espaços para que caiba aqui a nossa curva S. Vou arrastar o gráfico um pouco para cima, só para a gente conseguir posicionar ele. E estas duas linhas aqui, que é a base de controle, eu posso ocultar ou posso deixar aqui também. Ok? Então, tá aqui o modelo de curva S. Agora eu quero que vocês prestem bastante atenção e olhem aqui essa aba. Nessa planilha, eu tenho aqui, de forma dinâmica, a opção de filtrar várias outras atividades. Veja só, atividade 2 tem essa projeção de curva. Atividade 6, eu tenho uma projeção de curva diferente. Tenho aqui também a atividade 8. E perceba que cada atividade eu tenho uma projeção diferente da curva. Ou seja, eu tenho uma linha para acompanhar cada tipo de atividade e o percentual real de todas as atividades juntas realizadas consecutiva. Para me controlar isso, eu tenho aqui uma base de atualização de todas essas atividades de forma automática. Se eu clicar aqui, você pode ver que eu tenho uma fórmula que faz esse cálculo para mim de forma automática. E sobra somente aqui de forma manual preencher a evolução do projeto dia a dia, para ficar mais simplificado. Nessa aba de projeto, eu tenho aqui projeção de tempo automatizado que eu criei para alimentar aquela curva S. Aqui eu tenho um relatório automático, conforme eu vou alimentando as minhas atividades aqui com o tempo de início e o tempo final, eu vou conseguir projetar aqui o peso dessa atividade, o tempo dela, duração, e aqui conforme eu vou executando a atividade, ela vai alimentando aqui o percentual de conclusão baseado no peso. O cronograma de projeção, ele serve para orientar como que está a evolução do seu projeto. Veja que aqui eu tenho de forma automática essa barra de dias das semanas e a data de acordo com o painel que eu for alterando. Então, se eu alterar essa data aqui, por exemplo, para o dia 15, mês 3, veja que já mudou também tanto os dias da semana quanto as datas para o dia 15 e também empurrou o meu projeto mais para frente para eu ver o que está previsto antes desse período ou posteriormente a esse período. E isso deixa aqui meu autorrelatório muito mais automático, sem falar que eu também consigo fazer aqui o controle da jornada. Bom, se gostou desse vídeo e você está aqui, eu quero te deixar um presente. Vou deixar aqui nos comentários aqui embaixo o link para você baixar a planilha e você customizar ela da maneira que convier no seu trabalho. Agradeço pela sua atenção e peço que curte, compartilha e segue para mais dicas como essa. Valeu, um abraço, tchau, tchau.